Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 12 de julho, domingo, dia do Senhor, dia da comunidade, 15º domingo do tempo comum. Eu sou o padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, da diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso santo evangelho hoje é segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, na parábola do semeador, Jesus revela que a palavra de Deus é sempre boa e fecunda. O que varia é a disposição do terreno onde ela cai. Nosso coração pode estar endurecido pelas preocupações, superficial diante das dificuldades ou sufocado pelos excessos da vida. Mas também pode tornar-se terra boa, aberta à ação de Deus e capaz de produzir frutos abundantes. Todos os dias, o Senhor continua lançando a semente da sua palavra. Cabe a nós acolhê-la com perseverança, permitindo que transforme nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Meus queridos, quem cultiva um coração disponível experimenta uma vida renovada e torna-se sinal da presença de Deus para os irmãos. E uma perguntinha para nossa reflexão no dia de hoje. Que tipo de terreno meu coração tem sido para a palavra que Deus me dirige todos os dias? Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho.
Dai aos que professam a fé rejeitar tudo o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembrando, meus queridos, domingo com missa, semana com graça. Fiquem com Deus.